Silva Bastos e Dr. Rodrigo da Conceição Vieira. Direito e Cidadania. Bom dia, queridos ouvintes aqui da nossa Rádio Anchieta. Estamos começando mais um programa Direito e Cidadania, aqui hoje com ela de novo. Ela voltou, não é? Cadê a musiquinha? Eu voltei, Cléber. Ela voltou! Bom dia, Juliana Furlan. Bom dia, doutor. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Anchieta. Tava com saudade, né, Juliana? Tava com saudade, sabia? Eu falo que a Rádio Anchieta parece que é um bichinho, assim, que vicia, assim, a gente, Vicia, altamente né? viciante. Você Exato. fez uma falta assim do tamanho da sua beleza. Coisa grande. Mas a gente está muito feliz que você voltou, não é? Obrigada. Então estamos aqui hoje e você sabe que hoje nós temos aqui duas visitas especialíssimas. Ilustres! Verdade, Juliana. com certeza. Então hoje, dentro daquilo que nós havíamos informado no programa passado, nós vamos dar sequência no relato daquele caso famoso, né, acontecido na década de 70, que é o caso do assassinato da Ângela Diniz, segundo os nossos entrevistados de hoje, pelo Doca Street, né? Que na verdade foi um caso bastante rumoroso na década de 70. Então, na terça-feira nós fizemos o programa falando do caso pela ótica da acusação, e hoje então nós vamos falar do caso pela ótica da defesa, que vai ser realizada aqui pelos nossos amigos Marcos Rogério Coelho. Bom dia, Marcos Rogério. Bom dia, Rotinaldo. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer, uma honra estar presente com vocês hoje. E também com o nosso amigo Marcos Caramico. Bom dia, Caramico. Bom dia, Rotinaldo. Bom dia, doutora Juliana. É um prazer aqui. Bom dia, ouvintes da Rádio Anchieta. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre o que temos aprendido aqui com o nosso ilustre doutor Rotinaldo, coordenador lá da nossa faculdade, um dos responsáveis aí pelo grande êxito e pelo movimento que o direito tem feito aqui na nossa região. Muito obrigado, querido. Mas que vocês são competentes e interessados, aí fica mais fácil, né? É verdade, flui, né? Quando é interessado, fica mais fácil, né? Mas olha só, a gente, na semana passada, então, aliás, na terça-feira, nós falamos aqui sobre a ótica do caso pela perspectiva da acusação. Antes da gente entrar propriamente no assunto, eu queria só que você explicasse rapidamente. Esse júri é um júri simulado, é isso? É isso, Marcos? Isso é um júri simulado promovido pela Faculdade de Direito de Peruíbe, onde vamos trazer à tona um caso ocorrido anteriormente sobre o assassinato de Ângela Diniz, cometido pelo seu então, companheiro Raul Fernandes do Amaral, conhecido como Doca. Tá. Então, na verdade, é o caso que vocês estão na verdade, revisitando essa história, e a partir daquilo que aconteceu de fato na década de 70, aliás, o júri me parece que foi no início da década de 80, o segundo júri, que a gente vai falar já já, mas de qualquer sorte vocês vão então reconstituir, digamos assim, o júri que aconteceu naquela oportunidade, é isso? Isso, exatamente isso. Para trazer à tona e tentar o êxito na absorção. Inclusive, tem até uma data, né, doutor Rotinaldo? Já tem uma data. Que dia que vai ser, Caramico? 20 de maio, na Câmara Municipal, E qual que vai ser o horário? a partir das 20 horas. Que pode ser aberto, assim, para algumas Sim. pessoas que tiverem interesse, para o nosso público, como é Sim, que é aberto a todos. Vai ser um grande júri popular ali. E é aberto. Qualquer um pode ir lá estar participando. Ah, muito interessante. Muito legal. Então, Isso é ótimo para os estudantes, né, doutor Rotinaldo, Exatamente. começarem a sentir o que realmente é um direito, né? sem dúvida, É né? verdade. Principalmente o júri, porque o júri sempre chama atenção, né? Porque geralmente quando a gente entra na faculdade de Direito, a Área ideia que a criminal, gente né? tem, a área criminal, A área criminal. especificamente chama muita atenção, né? E é das pessoas de uma forma geral.
Então, assim, é bem interessante. Quem tiver interesse, então, em verificar o funcionamento aí do Tribunal do Júri, né, dentro dessa atividade simulada que vai ser realizada pelos alunos do curso de Direito da Faculdade Peruíbe, poderão comparecer, então, à Câmara Municipal no dia 20 de maio, não é? A partir de, você está falando das 20 horas, né, que provavelmente a hora vai efetivamente começar, né, mas aí teria que chegar um pouquinho mais cedo para pegar o lugar, porque já está bombado. É verdade. Já está bombado. É o terceiro júri popular que a Faculdade de Peruíbe promove, né? E ele é muito interessante porque ele é feito todo pelos alunos, né? O juiz é aluno, os promotores são alunos, a Sempre sob a defesa... supervisão Sim, sempre a supervisão do Alexander Neves. Né? Podemos deixar de mandar um abraço para ele, é verdade, né? Ele também é um dos grandes responsáveis aí por todo esse sucesso da faculdade e desse trabalho. E, inclusive, acho que eu já fui em outros júris simulados de outras faculdades e não tem o envolvimento dos alunos, o glamour aqui que está tendo a nossa faculdade, né? Porque realmente, além dos alunos estarem participando, fazerem todo esse trabalho de entendimento, de conhecimento do que é o júri popular, existe também um trabalho de pesquisa de todo o grupo, porque é um caso verídico, né? E nós estamos indo atrás. Né? Eu percebo que vocês estão vivenciando realmente o caso, né? Sim, sem dúvida, porque nós vamos procurar fazer o mais próximo da realidade. Nós vamos trabalhar com os fatos realmente ocorridos. Não vai ser inventado nada. Tudo que for falado lá, todas as provas, tudo ocorreu, tudo está lá provado de alguma maneira, né? Nós temos a revista Manchete, original da época, né, com a Ângela Diniz na capa. Temos 2 revistas da Veja também da época. Temos a entrevista do pai do Doca, a entrevista da mãe, né? Inclusive será apresentada lá como prova no início do júri. Enfim, todo esse trabalho tem uma pesquisa, né? Temos o livro do Doca, que é o Meia Culpa, que quem tiver a oportunidade de ler, é como se fosse a entrevista com o Doca. Tipo, Doca, o que aconteceu? Nós estamos lendo o livro, parece que você está conversando com ele. O que aconteceu, os detalhes. Então, isso daí vai enriquecer todo o trabalho, tanto da defesa como da acusação. Então, é um trabalho bem sério e envolve praticamente 3 turmas, né? 3 turmas que vão fazer parte, que é o 7º, 8º e o 9º semestre. E isso... Quer dizer, já está sendo um grande sucesso, porque, de uma forma geral, a gente tem observado que de julho a julho a qualidade tem melhorado, né? Quer dizer, desde o primeiro a qualidade é excelente, mas mesmo excelente está melhorando, né? Então a gente fica feliz, sobretudo, como a Juliana falou, e é verdade, esse movimento que vocês têm em relação ao trabalho acadêmico que é desenvolvido. E, ao mesmo tempo, você vê esse resgate desses casos, que são casos bastante rumorosos, que chamaram a atenção, midiáticos, como é o caso especificamente aqui do assassinato da Ângela Diniz. Então é alguma coisa que as pessoas, às vezes, que não conhecem esses casos, têm a possibilidade de conhecer um pouco dessa história, né, em relação aos crimes passionais, aqueles, pelo menos os crimes passionais que obtiveram destaque na mídia, como é o caso desse da Ângela Diniz. Agora, de qualquer forma, viu, o Marcos Rogério, que é importante a gente posicionar, resumidamente, o caso se trata exatamente de quê? Só para a gente posicionar os nossos ouvintes em relação àquilo que vocês vão falar já já, que é a perspectiva da defesa. Então, o caso se trata de um homicídio cometido pelo companheiro perante a vítima, Ângela Diniz. Que a ótica da defesa, assim, né? Então, mas onde foi esse caso? Esse caso ocorreu no Rio de Janeiro, na Praia dos Ossos, em Búzios. Isso por volta do antivéspera da 30 de novembro de 1976. Certo. Em Búzios. Em Búzios. Tá. E, na verdade, então, o Doca Split teria, de acordo com o que vocês estão relatando,
assassinado a Ângela Diniz. Isso. Quem era a Ângela Diniz? Isso. Hoje a Ângela Diniz foi uma emergente, hoje chamada assim como emergente, a socialite, e um grande destaque, tentando alcançar o modo de modelo na sociedade. Né? Mas era modelo ou era socialite? Não, era uma socialite que tentava alcançar a... Que qualquer moça que sai do Big Brother já é modelo e atriz, né? Hoje, se fosse trazer isso para a atualidade, ela já seria uma celebridade na realidade. É, sim. Porque essa era a busca dela, era alcançar a fama, alcançar o destaque. E ela, queria não, e ela aparecer. não era muito posto de acordo com os padrões, né? Ela era um pouco... Não, assim, se fosse trazer para os dias, para a atualidade, assim, eu acho que seria, até ela se encaixaria hoje a maioria das meninas que tentam, assim, que são, vamos dizer assim, querem aparecer, né, na mídia, né? Ela era uma pessoa que não respeitava muitos padrões da época. Ela tinha comportamentos... Ela estava à frente ao, vamos dizer que ela estava à frente ao tempo dela. Certo. Ela estaria à frente ao tempo dela. Inclusive tem no livro do Doca tem um detalhe interessante que ele fala sobre Ângela. Ele fala bagunceira, guerrilheira nata, não que quisesse combater a hipocrisia. Não era isso. Jogava limpo, era o que ela era e fazia o que queria. Então ela era uma pessoa que fazia o que queria, mas não tinha regras. Ela era rica? Ela casou com um grande empresário em Belo Horizonte e isso daí deu uma boa... Quer dizer, pobre não é, é isso? Ela ganhou casa, ela era emergente, ela teve uma... Se fosse hoje, mas naquele tempo não, naquele tempo não existia. Era rica e acabou. Naquele tempo ela casou e ainda separou. Ela casou e separou desse empresário, que é o Milton Vilas Boas, do Rio de Janeiro. Não, mas aquela era bonita também, pelo Não, jeito. ela era bonita, ela realmente... Era bonita e interessante, porque era uma mulher inteligente, não é verdade? Sedutora. Então. Ela chamava a atenção justamente por todos os atributos, não só físicos, mas também de personalidade. Porque era uma mulher de personalidade forte. Ela foi namorada do Ibrahim Suede. Sim. Na época também era o colunista social mais famoso. Mas se formos começar aqui a nomear os namorados e relacionamentos dela, acho que o problema vai ser pouco. Ela tinha aí também, ela tem todo um lado aí que também ela estava envolvida com drogas, em crimes, então, enfim, a história é bem complexa, né? Bom, então agora, para a gente avançando então, em relação à questão do caso, então esse caso, esse fato, o crime, na verdade, teria acontecido na década de 70, precisamente em 1976, é isso? Isso, em 76. Certo. E aconteceu por quê? Porque o Doca Street, ele confessou o crime? Sim, confessou o crime. Ele confessou que realmente efetuou os disparos contra a Ângela, o que veio a ser fora dela. Agora, que a defesa vai batalhar é sobre os motivos que você já... Sim, e quantos tiros foram? Se eu não me engano, foram 4 tiros. É verdade que houve tiros, inclusive, no rosto de Ângela? Se eu não me engano, acho que todos foram no rosto. Sim, todos os tiros. Todos os tiros. E por que ele teria, então, subtraído a vida de Ângela? Então, esse É um ponto que a defesa vai é o deixar ponto pro que a dia defesa ou vai estar trabalhando profundamente para poder apresentar. vai ser surpresa para todos no dia do júri? Sim. Mas você trabalha no meu escritório, mas eu vou te Pode dar contar, né? eu vou tentar e vou contar para vocês na terça-feira, hein? Essa é uma parte que já é muito complicada porque todas as possibilidades estão praticamente na mão da acusação. A acusação ela tem armas muito robustas para poder apresentar. A defesa ela também é restrita nesse ponto. Nós podemos falar Sim, o que mas- aconteceu na época. Então vamos lá, para a gente entender. Porque para os ouvintes terem uma noção, na verdade, do que em tese eu poderia até ser alegado, ainda que genericamente, para conseguir se situar qual seria a perspectiva da defesa em relação ao caso. Porque a época era uma época completamente diferente, né? Assim. De padrões Os valores morais, de sociais, valores, morais, né? né? Então, tanto é que no primeiro júri praticamente ele foi Foram dois júris, quase então. absolvido, né? Foram dois júris. Foram Sim, dois sim. júris. Ele tinha um status até de herói, né?
No livro ele conta que ele até se sentia mal com isso. Tinha gente que queria autógrafo, queria tirar foto, né? Hoje, se fosse hoje, fazer uma selfie. Porque os valores eram outros, né? Ela tinha toda uma vida mais libertina, mais para época. Libertária. Seria os dois, eu acredito, porque para época era um escândalo, né? Ela fazer o que queria e tipo, ela tinha o homem que ela queria, ou a mulher que ela queria. Tinha dinheiro, tinha o poder. Ela tinha conseguido dinheiro. O Doca vivia do que, afinal de contas? O Doca, a família dele era uma família Tradicional. tradicional. Tinha alguns. Sim, ele inclusive na época ele tinha uma empresa. Ele tinha uma empresa nos Jardins, era ligada à construção, ele tinha uma. Mas o Fittipaldi também tem, viu? Eu estava com saudade. Eu preciso confessar, abrir um parênteses. Eu estava com saudade, viu? Mas claro, né? Mas ele também. Ele era rico também ou não era? O Doca não era rico, ele tinha uma vida, por exemplo, financeira tranquila, assim. Não era rico, mas tinha uma vida tranquila, foi muito bem casado. Tanto que quando o Ângela conheceu numa festa realizada por sua esposa, Adelita Scarpa, família tradicional paulistana, e tinha uma vida, digamos assim, confortável. Não era rico, mas tinha uma vida tranquila. Eu não tinha preocupação econômica. Não. Mas na verdade, então ele tinha uma situação confortável. Não dependia do dinheiro dela ou dependia? Não, absolutamente não. Não dependia nada. Ele tinha uma empresa do quê? Ele tinha uma empresa de construção. Ele, inclusive na época, essa empresa ganhou uma licitação. Ela foi trabalhar para uma empresa que ganhou a licitação no Rio de Janeiro, na Ferrovia do Aço. Isso daí também favoreceu os encontros do Doca com a Ângela, porque ela morava no Rio. Né? Então, ele trabalhava, ele não... Porque aí é o seguinte, na época, quem não lembra do caso, né? Quem na época acompanhou, vai falar, o cara era um Você acompanhou, é isso. Vai contando. Na época, não, porque assim, a mídia ficou muito em cima, porque ela já era uma pessoa da mídia. Sim. Né? Ela era ex-mulher do Ibrahim Suede e largou o cara. Ele é também muito influente. Então, isso daí também fez com que se criasse um mito do Doca. Muita gente que estava a favor do Ibrahim e a favor contra ele, acabou denegrindo muito a imagem dele. Inclusive isso daí foi motivo de venda de muita revista, né? Então tem tudo isso por trás. Vocês acham que a mídia, de uma forma ou de outra, acabou já negativamente condenando, vamos dizer assim, sem saber... Porque pelo que vocês estão relatando, eu também entendi a mesma coisa aqui que a Juliana. Pelo que vocês relatam, dá a impressão de que o assassinato da Ângela Diniz repercutiu num primeiro momento positivamente como instrumento de afirmação, né, da moral do próprio Doca. Sem dúvida. Né? Justamente pelo fato de que, principalmente Búzios, que não é uma cidade tão grande assim, né, que é um balneário relativamente pequeno na região dos lagos, lá no Rio de Janeiro, a Ângela tinha uma vida desregrada dentro do que era a regra dos padrões da época, que nós estamos falando da década de 70. Ditadura. Exatamente, regime de exceção, anos de chumbo. Então, em função disso, quer dizer, uma mulher com esse tipo de comportamento, naturalmente chamava atenção. E ela ainda era especialmente alguém que chamava atenção pelo fato de procurar ser muito midiática, né? Porque ela queria de qualquer maneira ser famosa e trabalhou vigorosamente nesse sentido. Então, juntando tudo isso, quando aconteceu esse assassinato com ela, então se achava que ele era mais um herói do que propriamente um assassino. Sim, sem dúvida. Vocês consideram que ele é assassino? Considerando a ótica da defesa, você vai dizer ele assassinou mesmo? Ele é assassino? Pela ótica da defesa, ele terminou por tirar a vida de Ângela. Sim, isso não é negado por defesa. O problema todo foram os motivos que levaram. Na verdade, segue um pouco da parte da vitimologia, né?
uma certa culpa da vítima no acontecimento Sim. do crime. Você Entendi. colocar a palavra assassino como aquele. Muito pesado, esse caso. Aquela pessoa cruel, um premeditado, um cara que. frio, calculista. Não, ele não era isso. Ele não era. Ele nunca tinha cometido Ele- nenhum tipo de delito. Nenhum Agora. tipo de delito. Se formos por essa ótica, a Ângela era muito mais culpada do que ele. Os Porque ela antecedentes chegou a dela, né, sequestrar a os vida. antecedentes dela. Ela chegou a sequestrar os filhos. A Ângela tem desde de ter assumido inicialmente um homicídio para tentar livrar de um amante seu, Ah, e até a sequestro dos filhos. Sequestro Na dos época da filhos. morte ela respondia ainda criminalmente pelo sequestro. Porque ela tinha perdido a guarda dos filhos Porte aí. de droga Na também. realidade não foi que ela perdeu a guarda, ela cedeu, quando ela se separou do seu primeiro marido, Milton Vilas Boas, ela cedeu a guarda dos filhos em troca de uma pensão robusta, Uma uma bela casa. residência em Rio de Janeiro. Então, Ah, entendi. Conforme status. E manutenção da beleza, Mas né? não pode, isso não pode voltar jamais. é assim, referente ao crime, ao crime de assassinato, no caso de verificar aqui as consultas aqui. O assassinato do jardineiro lá do. Isso, o senhor já era Sim. funcionário dela. E o jardineiro foi funcionário. morto também? Não. Isso, era Depois só caseiro. Essa Era um mulher caseiro, pediu pra não. você do Trocotinão, Ela porque era ela furacão, era... Ela engatou, ela Ela é engatou. conhecida como a Pantera de Minas, né? Em 73, ela engatou um relacionamento com o construtor Tuca Mendes e simplesmente depois surgiu morto o seu caseiro, José Avelino. O caseiro de quem? Da Ângela? Caseiro do Tuca. Do Tuca. Do Tuca, um rapaz de 19 anos. Então, mas qual é a relação dessa morte com a Ângela? Então, de início ela assumiu essa morte. Ela assumiu essa Mas isso é morte. comum em relação às mulheres, essa assunção por amor, você não acha? Mas não foi, na realidade não foi isso. Vou Depois, fazer um parênteses aqui, isso não é comum. Não é comum. Não é Pra comum. mim é incomum. Não, mas eu já vi. Porque a mulher é assim, é passional, né? É, No né, final das muito contas, bom. a mulher, principalmente mãe, assumir delito de É. filho, quantas vezes? mas depois foi comprovado que Tuca, na realidade. Ou tentar assumir, pelo menos, né? Tuca foi quem matou o caseiro. Na realidade, depois se descobriu que matou o caseiro que encontrou. Chegou em casa e encontrou o rapaz de 19 anos, só caseiro, com um avião na cama. Nossa senhora. Não, e o engraçado de tudo isso é que Hashtag eu tô com medo da ele assumiu. Vocês estão revivendo o passado. Ele é da família Mendes Júnior, né? Então, ele assumiu, além de assumir o assassinato do caseiro, ele assumiu ser amante dela. Porque até aquele momento, a sociedade não sabia que ele era o amante dela. Entendi. E nessa Então, época ela já estava com o Ela já Doca? tinha, não, essa época não. Não. Ela tinha se separado do primeiro. Do Ibrahim Suede. Não, o primeiro é o Milton Vilas Boas. Ah, o que deu a pensão. Que deu a pensão, a casa, então ela vivia bem. Aham, Aí ela tinha um amante riquíssimo, entendi. que vivia muito bem. Aí ele assumiu. Tanto é que, pela influência, acabou não dando em nada esse caso. Aí ela veio morar no Rio de Janeiro, porque também para ficar na mídia no Rio era bem melhor. Claro. Né? Aí sim que ela conheceu o Ibrahim e deu mais um salto. Né? Entendi. Aí ela acabou conhecendo o Doca nessas festas da alta sociedade. Você sabe aquela situação de O Ibrahim que apresentou ela, É aquela que era a situação família de- Scarpa. onde ela viu o Doca, um rapaz bem apessoado, numa festa de alta, marido, esposa de Abel Scarpa, achou que Doca também era muito rico Ah, e passou a conquistá-lo, só que o tiro saiu meio pela culatra. Sim, Porque porque- muito rica era a delita. Era esposa de Doca, tinha umas condições dele de sobreviver tranquilamente, mas não era. tranquilamente dentro daquilo que... Né, porque a informações, pelo menos assim, o pessoal que... A Julie e a Lilian, que estiveram aqui na terça-feira, disseram que o Doca não tinha possibilidade. Que ele, na verdade, como ela era emergente, digamos, aproveitando o termo que vocês utilizaram, a família dele e ele, sobretudo, era emergente. Não. Isso não é verdade. Não, isso não é verdade, não. Diz que ele estava porque- vendendo o almoço para comprar a janta, é verdade? A Doca era da família Street, eles eram empresários. Isso não é verdade. Tinham fábricas anteriormente, onde vieram a praticamente quebrar, mas Aham. a condição financeira deles de sobreviver era tranquila. Não tinha
O pai dele Chegava morava no a passar Morumbi, nesse na caso. época Sim. morava no Em Morumbi. 76, né, Era que morava no Morumbi, né? Ah, é. Então, realmente, não, isso não é. Isso daí não é verdade. Não sei Entendi. de onde elas tiraram isso daí. Mas disseram aqui, já estou falando. Tá gravado. Tá gravado, tá Não, eu gravado. acho que informações nós temos muitas. E na época se falou muita Explorou coisa, bastante, se né? A explorou mídia muita explorou coisa. bastante. O próprio Doca no livro, ele fala assim, não sei por que eu dou entrevista. Porque eu falo, 95% do que ele escreve, não fui eu que falei. Não seria mais fácil ele já tive. Ele nem precisa vir fazer entrevista comigo, inventa logo e pronto. Né? Uhum. Ele chegou a falar isso aí. No livro ele fala isso. Então, a mídia, a revista quer ser sensacionalista, quer vender. Então criava, né? Teve aquela imagem de playboy, enfim. E Ô, cara amigo, isso não é. deixa eu te perguntar uma coisa. É o seguinte, no caso especificamente lá, vocês disseram aqui que foram 2 júris. O que aconteceu no primeiro júri e o que aconteceu no segundo júri? E por que houve 2 júris? Então, assim, no primeiro júri, ele aconteceu próximo até a época do assassinato. E foram colocados... O que menos foi abordado nesse júri foram os temas, os fatos do caso. No primeiro júri. No primeiro júri. Quem era o advogado do DOCA? O Evandro. Evandro Lins e Silva, é isso? Evandro Lins e Silva. Que foi ministro do Supremo, inclusive. Isso estava encerrando a sua carreira e deixava claro que esse era O último júri. O último júri. E esse foi o embate. Tinha um promotor que também que era dificilmente ele era derrotado no júri. Então virou um embate praticamente pessoal dos dois. Onde o que menos foi discutido. apresentado, menos foi discutido foram os fatos. Foi o que aconteceu. Foi praticamente um show dos dois. Entendi. Em cima dos valores. Isso o Doca acabou pegando um pé na minha, acho que 4 anos, 2 anos, saindo do exercício. Não pode estar à frente do tribunal. Então, vamos lá, só para os nossos ouvintes entenderem. Então, no primeiro júri, pelo que você está relatando, né, houve mais um embate pessoal entre a acusação e a defesa, porque inclusive o advogado era muito famoso e o promotor também. Isso. E em razão dessa circunstância, eles discutiram muito, mas não em relação, de acordo com o que você está dizendo, em profundidade quanto aos fatos que originaram o júri. Mas, na verdade, deram mais importância para o promotor e para o advogado do que propriamente para o fato em si. Isso, e o local também A mídia na época. A mídia na época, ela ficou parcialmente assim a favor de Doca, assim como a população também, né? Porque praticamente lotou o plenário do júri em apoio a Doca. Lá de fora a Doca virou uma celebridade. Faixas, cartazes, tinha lá, tem fotos. Se hoje ele teria siga-me no Instagram, é isso? Quantos fãs ele teria no Facebook, essas coisas. Mas o segundo foi completamente oposto. Porque aí iniciou. O que muda? O que levou, basicamente, o que iniciou tudo isso foi o movimento feminista, né? Porque Na aí época ganhou teve, força. Em 70 tinha o SOS Mulheres para mudar, né, toda essa figura que a mulher tinha que ser submissa, que o homem podia lavar a honra, enfim. E aí começou toda essa evolução, né? Porque o direito ele vai se aplicar conforme está a sociedade, né? Então, na época, foi mudando tudo isso daí. Depois de E esse quanto movimento influenciou muito o segundo. Tanto é que o segundo ele pegou uma pena bem maior. Depois de quanto tempo de um júri para o outro? 4 anos. Então a sociedade. Mas foram esses 4 anos de um júri para outro. E a movimentação foi intensa dessa Né, doutor Reginaldo, a evolução da sociedade em 4 anos, né? Com relação ao pensamento sobre os direitos das mulheres. Das mulheres, Ou a possibilidade, né, que era o caso que estava sendo discutido na oportunidade, do homicídio em função da legítima defesa da honra. Que foi a grande tese da defesa na oportunidade, não estou dizendo que vai ser de vocês,
Mas a questão central é que o que chamou a atenção naquele período foi justamente isso, né? Porque a mulher ter sido assassinada com a finalidade do homem ter a sua honra lavada em função do sangue dela, que era uma questão, né? E que chamou, porque aqui, naquela época isso era algo muito presente, relevante, né? Até por conta da moral vigente naquele período, que foi o que vocês bem pontuaram aqui, não é? Mas, e o que aconteceu? Qual foi a pena que foi aplicada à DOCA no segundo júri? Você sabe, não? Foi 15 anos. 15 anos. E ele cumpriu efetivamente preso quanto tempo? Vocês têm notícia disso? Se não me engano, foram 7 anos e meio, se não me engano, efetivamente, e o restante... 7 anos ele cumpriu preso. Sim. E esse livro, ele escreveu na cadeia? Sim, ele escreveu, esse livro é interessante que ele conta desde quando ele conheceu a Ângela, né, o momento do assassinato e tudo que ocorreu depois, até ele ficar solto do segundo julgamento. A família da Ângela não se insurgiu pelo fato dele trazer nesse livro algumas informações ou fazer declarações muito pesadas em relação ao comportamento da Ângela? Olha, não sei, porque esse livro foi feito 30 anos depois, né? E acredito que, olha, a posição do pai, a posição dele mesmo, no próprio livro, de maneira alguma quer manchar a vida da Ângela, entendeu? Não, realmente isso não houve. No livro não existe isso daí. Ele inclusive pede desculpa para ela. Ele fala assim: não a mereci, porque não soube compreendê-la. Não estava à altura dela. Ela deve ser lembrada com respeito. Né? Ele fala isso no livro. Desculpe-me, Ângela. Mas então, o ponto que você queria... Não, então, eu só estou chamando a atenção porque me parece que a família, no primeiro momento, inclusive quando ele lançou, porque o livro logo que foi lançado chamou muita atenção, inclusive ele foi convidado para participar de alguns programas de TV, eu me lembro na oportunidade, porque como o caso foi muito rumoroso e de fato eles eram muito conhecidos, sobretudo lá no Rio de Janeiro, chamou a atenção e a imprensa criticou enormemente o livro justamente pelo fato de que ele trazia algumas informações muito fortes em relação ao comportamento, sobretudo sexual, da Ângela, né? Por conta dela ser, primeiro que ela já manifestava uma bissexualidade num período em que a homossexualidade por si só já é gravíssima, entendeu? Então uma mulher, na verdade, sendo, né, ou não tendo, não sendo monogâmica, digamos assim, já era grave. Sendo bissexual, então, era especialmente grave. Então, quer dizer, e ele relata algumas coisas, porque eu conheço o livro, ele relata algumas coisas bastante fortes em relação a ela, coisas inclusive que ela dizia, não é? Com relação a isso. E a família, e também cita a família dela. E a família não gostou de ter sido citada. E aí, tanto que teve alguns programas que foram criticados pelo fato de dar espaço para ele falar. Então, assim, justamente porque ainda, mesmo depois de todo esse período, porque me parece também, eu posso estar equivocado, não é da nossa época. Eu não lembro, eu marcou aqui. Me parece. Não, porque você estudou. Não, então, porque o livro me chamou a atenção. Não, mas o livro me chamou a atenção porque, na verdade, os casos passionais, que era chamam a atenção, né? Mas até porque o filho dele, inclusive o filho do Doca, se sentia muito estigmatizado por conta disso. Então esse meia-culpa também, me parece, pelo menos as entrevistas que eu vi dele, era uma forma dele tentar espiar a culpa que ele tinha em relação aos problemas que ele ocasionou à família pelo fato de ter cometido o crime. Isso ele fala, no livro ele fala isso. Ele fala isso mesmo. Porque a família dele era muito... não tinha nada a ver, né, com o que aconteceu. E a família dela? Era bem tradicionalista? Assim, o filho do Doca foi o que mais incentivou ele a escrever o livro. Né? Explicar que realmente ele não cometeu o crime, mas ele não é um assassino. Ele tem uma mente criminosa. Sim, ele não tinha essa... Ele não cometeu crime, tanto que foi isso o único deslize que ele teve na vida dele. E já quanto à família de Ângela, assim, eles acharam ruim praticamente, pelo que eu entendi, também foi pelo ter sido citado, porque ela não tinha uma proximidade com a família.
Ah, sim, ela tinha um distanciamento, né? Porque a mãe era religiosa, né? Era católica mesmo. E ela era precisamente o oposto, né? Pelo menos os relatos que se tem em relação à maneira como ela se comportava, totalmente fora daquilo que é o regramento religioso. O que não significa também, de nenhum modo, convenhamos aqui, que ela merecesse morrer por isso. Não, mas não foi por isso, não foram esses motivos que levaram a morte dela, não foi isso. Ele era ciumento? Acho que todo homem é apaixonado é ciumento. Ah, não sei. Eu sou apaixonado pela vida, não sou ciumento. Eu sou igual o Paulo Trump, um dia eu quero acabar também. Juliana, por exemplo, eu amo a Juliana, mas não sou ciumento, quer dizer, só um pouco. Só comigo, né? Só comigo, viu? Mas ele também era ciumento, um pouco. Não, todo homem é apaixonado é ciumento. Você está apaixonado? Eu sou muito apaixonado. Eu sou muito ciumento. Inclusive, aproveitar a oportunidade que você puxou aqui, dar os parabéns à minha esposa, a Fabiana, hoje no aniversário. Olha, querida Fabiana Félix, beijo, querida. Parabéns, parabéns. Tudo de bom. E tá ouvindo, viu? Porque ela já falou que ela ia ouvir. Ela tá ligada lá. Então, já estamos antecipando o Já beijo pra ela. estamos, com certeza. Felicidade, muita saúde, muita paz. Olha aí. É isso aí. Então, mas me conta, só explica aqui. Então, esse crime, na verdade, é um crime que a gente chama de passional, é isso? Ou não? Olha, eu acho que pode ser que os motivos que assim, né? levaram a levar ao crime, na realidade, foram, vamos colocar assim, né? Foi a emoção do momento, na realidade. Sim, né? entendi. Não foi nem tanto, geralmente o crime passional, geralmente você tem diversas maneiras de poder se qualificar ele, mas eu acho que mais esse crime mais se deu mais pelo momento da discussão. Pelo calor. Pelo calor do momento. Não foi nada O planejado. senhor não teve premeditação, tanto que após a briga ele ter saído de casa, ele voltou simplesmente uma retaca. Ah, tá. Porque eles tinham rompido e... Isso não é que rompeu, eles teve já uma discussão um pouco mais cedo, naquele dia 30, onde ela... 30 de quanto? De mês? Foi 30 de dezembro. De 1976. 30 de dezembro de 76, eles tiveram uma discussão No no restaurante na parte da tarde, e finalzinho da tarde, onde eles discutiram e ela acabou rompendo com ele, mandando ele embora de casa. Ele saiu, só que no meio do caminho ele voltou, porque o interesse dele era retar, né? Ele largou a vida dele, pegou no Ele era apaixonado por ela. É, porque Não, ele era apaixonado. Pela escrita a gente percebe o carinho, né? Sim. Não é? A gente E percebe, né? na própria entrevista do pai dele também, o pai dele fala, o Doca veio se confessar e pediu, falou, olha, eu preciso largar minha mulher, meu filho, porque eu estou apaixonado pela Ângela, não consigo mais viver sem ela. Como que foi a mentalidade, a mente dele durante esse tempo todo preso, né? Então, pelo que a gente pode ver pelo livro dele, é de arrependimento. Né? ele se arrependeu, então. Tanto que uma pergunta que ele perguntou para ele como se sente, qual foi o sentimento após ter matado, ele sentia um bosta, ele sentia uma pessoa totalmente má, não sentia bem também. Entendi. Ele se arrependeu amargamente. Ele tentou usar esse livro para poder exprimir, né? Explicar o que aconteceu na realidade, que ele não tinha a intenção. Uma forma de desabafar com a sociedade, né? Na verdade, ele cometeu um crime, mas ele não é um criminoso. Sim, entendi. Essa foi a intenção, acho que, do livro dele, explicar isso para a sociedade. Que, na verdade, aconteceu um fato de praticamente corrupção. De absoluto descontrole. Isso. E o fato na época também de ser permitido o porte de arma, né? Na época você podia dar arma, isso daí também facilitou. Ah, mas eu mesmo sendo que porte de arma, Não, mas tá tranquilo e tá favorável aqui. Você pede, você liga e pede. Vem até. Vem pelo Mercado Livre. Tem desconto, ganha bônus. Não é assim, não tem. Você vai ouvindo. Mas no final das contas, veja só, pelas entrevistas dele, pelo menos assim, as que eu tive possibilidade de ler e ouvir,
me parece que ainda hoje, né, esse arrependimento dele é profundo, não só em função do delito, mas também pelo fato de que ele ainda nutre o sentimento por ela, mesmo depois de tudo que aconteceu, depois de tanto tempo. Sim, tem um trecho de uma entrevista dele, onde ele cita, ele conversando, que muitas vezes ele para conversar com a atual companheira dele, Marilena. e às vezes ele se pega pela sala e vê a imagem de Ângela passando pela sala. Mandando ela tomar cuidado. Eu, hein? Eu não queria isso, não. Então, olha que pensando, ele olha e vê a Ângela. Ele olha e vê a imagem dela passando pela sala. Acho que isso é o maior. É bem por aí mesmo. Muito bem, hein? Eu acho que é a maior demonstração de que esse para ele foi realmente um amor verdadeiro, uma coisa que marcou na vida dele e um arrependimento de ter tirado a vida dela. Acho que isso é uma das maiores provas. Muito legal. A gente, lamentavelmente, Juliana. Eu tô chegando agora, você já Eu vem com sei, essa meu notícia amor, mas ruim. infelizmente eu tenho de me autoflagelar, me dando esta notícia terrível, né? Terrível, de que nós estamos. Desliga os microfones. Que nós estamos caminhando para o final. Então, aí, para vocês aí, a gente, 1 minuto aí para as considerações finais, para vocês fecharem aí qual é a perspectiva de vocês em relação ao caso. Mais uma vez, fazer o convite a todos para assistirem ao júri simulado lá em Peruíbe no próximo dia 20. Isso, exatamente. Assim, eu primeiro agradecer ao senhor Dr. Reginaldo pelo convite e agradecer também pela brilhante aulas que presta na nossa faculdade. Muito obrigado, querido. Doutora Juliana, obrigado. Obrigado aos ouvintes da rádio. Esperamos assim contar com a presença de todos que têm um interesse de poder acompanhar esse júri, que vai ser realmente um grande evento. Já está bombado. Vai ocorrer na Câmara Municipal de Peruíbe, no dia 20 de maio. Início por volta das 20 horas, mas é bom chegar um pouquinho mais cedo para poder reservar o seu lugar. E onde lá iremos demonstrar os motivos pelo qual o DOCA acabou. Ele vai ser absolvido ou não vai? Essa é a busca incessante. Essa é a busca incessante da defesa, a absolvição de DOCA. E é isso. Muito obrigado. Parabéns, desde já. Parabéns mesmo. Caramito, que você quer? Bom, tenho que agradecer aqui ao doutor Reginaldo, também a direção aqui da rádio. E todo esse trabalho, além dessa pesquisa, nós estamos em cima do código, né? Isso é importante. É que os também. ouvintes não estão aqui né? para poder presenciar, né, doutor Reginaldo? Mas tem código, tem livro, tem tudo A aqui. pesquisa aqui é profunda. Não, a faculdade de Peruíbe, inclusive o MEC está reconhecendo que é uma faculdade bem posicionada, né? Que, inclusive recentemente tivemos a nota 4, né? A nota máxima do MEC é 5. Peruíbe no primeiro ano já teve 4. Não, a gente percebe que a faculdade Na já frente investiu até muito, de né? algumas faculdades de Santos, do Guarujá, né? Tudo isso deve a todo o trabalho aí do professor Reginaldo e toda a equipe, né? É um conjunto, E né? dos alunos Dos também, alunos, que são sem empenhados, dúvida. né? Não podemos deixar de citar também o brilhante trabalho realizado pelo mestre e professor Alexandre. Sim, sem dúvida. À frente do júri. Aliás, ontem ele falou que infelizmente ele não pôde estar aqui, mas mandou um abraço muito carinhoso para vocês. Hoje ele tinha um compromisso profissional lá em Santos, mas já parabenizou antecipadamente e pediu para que eu transmitisse a vocês as homenagens dele. Inclusive ele é um parceiro da rádio, né? Ele é sensacional. Alexandre, além de grande professor, de competente professor, ele é uma grande pessoa, né? Sem dúvida. Então, assim, são as duas coisas. Então, você, tecnicamente, como profissional, tanto como advogado como professor, ele é brilhante. Então, assim, por essa razão é que o júri tem essa energia toda, porque não só pelo envolvimento, pela dedicação dele, mas sobretudo também pelo trabalho que vocês realizam, sempre de forma tão entusiasmada, né? E entusiasmante. É isso mesmo. Porque o É entusiasmo energia, de vocês né? é que entusiasma as pessoas do entorno, e por isso que o trabalho tem sido recorrentemente um grande sucesso. Isso daí vem tudo da paixão dos nossos mestres. Que aí, passam, né? Os nossos mestres passam toda essa paixão pelo direito aí. E o direito realmente apaixona. Acaba despertando né? nos alunos também essa mesma paixão. Sem E dúvida, eu né? quero desejar boa sorte a vocês. Juliana, Marcos. você vai antes? Eu já quero saber. Certamente, eu Você irei. vai estar. Certamente, dia 20, lindo e lá na deslumbrante, Câmara. na primeira fileira. Vamos vai chegar estar cedo, porque senão lógico. nós não vamos ter lugar.
E convidar todos os ouvintes, né? Quem Eu vou tiver com você. interesse, Você vai passar na minha casa e me pegar. Passo, te pego. Eu tenho mais gente que nós vamos pegar. Vamos fazer lotação, porque tá dando mal. O carro é grande. Eu sei, por isso que eu tô falando do seu. Você é a parte rica do programa. Condições, né? Condições, né? Como diz o outro Rodrigo. Olha, Eu quero desejar toda sorte para vocês, né? O Marcos também trabalha no escritório. E desejar, assim, e ter a certeza de que pode contar com a gente também. A gente sabe que, sim, eu sinto que o Marcos cada vez mais está evoluindo, né? E o que puder, Marcos, você sabe que, assim, sou sua fã. E desejar também um feliz aniversário para a Fabiana. Aliás, os Marcos, né? É verdade. A defesa dos Marcos. Tá toda São os dois, defesa. MC os dois, né? Exatamente, porque um é coelho e o outro é caramico. Isso é que é dobradinha de defesa, hein? MC. Acho que um dia nós vamos distribuir aquelas balinhas M&M's. Opa, além de pipoca, tá? Por favor, tá? Mas, queridos, parabéns, viu? Tá lindo o trabalho de vocês. Sucesso, viu? Boa sorte, porque também tem isso que vocês consigam convencer os jurados acerca da tese que vocês implementarão no dia 20. Muita calma, vai dar certo. Muita calma, já deu certo, Não é um sucesso. E eu também não posso deixar de registrar aqui duas simpatias que estão aqui, né, que vieram com o Caramico, né, e com o Marcos, que é a Celina Lousada, né, Celina, e a nossa querida Severina, que também são alunas lá da Faculdade Peruíbe, e que estão aqui para homenagear os colegas nessa oportunidade. Então, muito obrigado por vocês terem vindo, viu, queridas? Obrigado a vocês, onde estão, sempre iluminam, porque são tão carinhosas, tão agradáveis, viu? Mostrando esse entusiasmo, só de né, ver também. vocês a gente já melhora, o dia fica melhor, viu? Um beijo para vocês. Obrigado por terem vindo, viu? Então, assim, mas como a gente já está, como eu disse, caminhando lamentavelmente para o final, então hoje eu vou fazer aqui a indicação do livro, né, da leitura. Aliás, eu vou convidar não para fazer essa leitura que eu vou destacar, mas toda a obra desse autor é uma obra importante, né? O Michel Foucault, que é um filósofo francês, ele tem uma obra extraordinária. E ele é um filósofo bastante interessante, porque, sobretudo com relação à sexualidade, ele fez um estudo muito aprofundado sobre os instrumentos de repressão, né? Por que a gente reprime tanto a sexualidade? Por que a sexualidade é um instrumento, às vezes, de, digamos, até atentatório em relação à dignidade da pessoa. Por que ela é tão reprimida? É um caso muito... Eu trouxe, pensando, fiz a indicação desse livro a propósito até do caso, porque, recorrentemente, no caso, por exemplo, da Ângela especificamente, tem essa questão dela ter, segundo o que vocês disseram, naquele período, um comportamento, sobretudo um comportamento sexual, que não era muito comum de ser livremente manifestado, como acontecia com ela, né? Então, nesse livro aqui, A História da Sexualidade, o Michel Foucault vai fazer uma avaliação, vai fazer um estudo muito aprofundado sobre o que é a sexualidade, sobre as amarras que nós temos em relação a isso, né? E como que isso repercute no nosso processo de desenvolvimento. Então, fica aí a leitura. Então, é Michel Foucault, História da Sexualidade. Tá? Então fica essa é a dica de leitura. E é sempre muito, muito válido os livros. Sim, os livros. E é importante, né, na verdade, porque é com isso que a gente vai evoluindo, né? Como diz lá o Mário Quintana, não é? Não são os livros não mudam o mundo, né? Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros mudam as pessoas. Isso mesmo. Então, a partir do momento que a gente é modificado pela força dos livros, a gente consegue fazer a transformação do mundo, o mundo se torna um pouco melhor, né, em função disso. Então, a todos os nossos ouvintes aqui, muito obrigado, né, Juliana, querida? Desejar um ótimo final de semana a A todo mundo, né? Estou muito feliz mais uma vez, viu, querida, que você já estou me restabelecendo. Aqui você não pode faltar, você é luz e tem que estar aqui sempre com a gente, com a sua alegria, com a sua beleza, sobretudo com a sua inteligência. Obrigada, tá? estou sentindo falta. Então, felicidade. Aliás, a sua mãe certamente deve estar nos ouvindo. Nossa, seu ouvinte número 1, para quem não beijo sabe. carinhoso também para a senhora. Para a Fabiana, Pra querida Fabiana. mais uma vez um beijo muito carinhoso. Parabéns pelo seu aniversário. Muita saúde e felicidade para você. Isso mesmo. E na terça-feira nós estaremos de volta, Juliana. Certamente. Que hora? Fala o horário. Você veio? Promete aqui na rádio. Prometo. Sem figuinha, sem Então tá palavra. bom. Então tá Tem a bom. partir das 10 horas, das 10 às 11, Então nosso tá. programa. Muito obrigado a todos.
Um abraço muito carinhoso, parabéns ao Marcos Coelho, parabéns ao Marcos Caramillo, parabéns a todos, sucesso no dia 20 e até lá. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Aguenta de ver. Eles vão embora, ele acaba assim. Eles são bonitas. Tom. Deus caprichou. Parabéns, prazer. Eu vou estar lá, eu quero MM. Tá vendo como ele me trata? Ele quer que eu trabalhe. Obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Depois eu vou marcar o dia dessa